tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Lucas 14:14c. O versículo que eu proponho neste evangelho de hoje, com apenas 3 versículos, é o final desse versículo 14, em que Jesus fala da recompensa e da ressurreição. Em toda ocasião que Jesus passa, ele aproveita para nos ensinar. Ele está aqui na casa de um fariseu que o convidara para fazer uma refeição e, desde o início deste capítulo, nós vemos alguns ensinamentos de Jesus em relação às refeições. Amanhã também continuaremos com uma outra parábola. Mas no evangelho de hoje eu queria meditar sobre esses 2 pontos deste versículo 14, sobre a ressurreição e sobre a recompensa. Lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz: quando deres esmola, faze-o no segredo, porque o Pai que vê no oculto te recompensará. Também fala em relação à oração e o jejum, mas especificamente a esmola, que se compara aqui também com esta refeição em que Jesus o envia, fala para o fariseu convidar os pobres, os coxos, aleijados e cegos. Como a gente pode entender, então, esta recomendação de Jesus em relação aos pobres? Ela é muito clara. Nós devemos sempre nos lembrar dos pobres, porque haverá uma ressurreição e nós prestaremos culto de nossos atos diante do Senhor, diante do juiz no último dia. Lá em Mateus 25, nós meditamos no sábado, Jesus vai dizer: vinde benditos, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, aquelas obras de misericórdias corporais. E também dirá aos que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, porque não fizestes a este dos menores dos meus irmãos. Porque quando fazemos a um deles, é ao próprio Jesus que nós fazemos. Então, no dia de hoje, eu lhe convido a você a meditar sobre os pobres. Não somente os pobres, em que devemos convidá-lo para uma refeição ou por causa de uma esmola que nós devemos dar, mas não somente os pobres, mas os coxos, aleijados e cegos. Primeiro momento, estes que são realmente fisicamente pobres, materialmente pobres, fisicamente coxo, aleijado e cego, mas os espirituais, a pobreza espiritual daqueles que estão longe de Deus, os mancos, coxos, aleijados, que ficam mancando na vida porque estão longe de Deus, os cegos da cegueira espiritual. Então, aproveitemos esse dia de hoje para exercitar mais uma daquelas obras de misericórdias espirituais, ensinar os ignorantes. Então, que eu convido você a dar esse ensinamento, a ajudar aquelas pessoas que estão longe de Deus, os pobres, também aqueles cegos que não enxergam onde estão fazendo, o que estão fazendo diante dos bens que o Senhor tem lhe dado. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje, de ajudar os pobres, de nos lembrar dos pobres, dos cegos, dos coxos, dos aleijados. Deus te abençoe e até amanhã.